Graças a Deus. São João capítulo 8, versículo 17. Nós vamos então dar continuidade ao tema que temos pregado no último mês, sobre a doutrina de Cristo, e creio que este será o culto de número 11 desta série. Se for outra numeração, o 12, depois eu arrumo, eu corto essa parte. Mas acho que é o culto de número 11. Nós vamos falar sobre testemunho de duas testemunhas. Testemunho de duas testemunhas. São João capítulo 8, versículo 17. Veja como está escrito: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Amém. Vamos orar? Louvado seja teu nome, grande Deus, eterno e soberano, Senhor de tudo que existe, porque nada existiria sem a tua soberania, sem o conselho que tiveste com tua própria vontade, quando estabeleceste, segundo o teu eterno propósito e conselho, todas as coisas que surgiriam nesta terra, o desenrolar dos acontecimentos, e mesmo aquilo que nós não gostamos ou que não sentimos bem, como deitar ao lado de um urso ou de um leão faminto, mesmo assim sabemos que todas estas coisas tu fizeste, porque foi do teu agrado. E nós não temos que questionar do porquê nos fizeste tão frágil, do porquê os pequenos bezerros, ovelhas, cabras, assim que nascem, já procuram se alimentar sozinho e já andar nos seus próprios pés, alguns minutos depois. E nós passamos tanto tempo sendo pego no colo, como seres indefesos, tão frágeis, tão molengas. E nós não podemos questionar por que nos fizeste assim. Em tudo existe um propósito. Então nós rogamos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos amadureça, nos leve a um grau de amadurecimento, a ponto de podermos aceitar teus propósitos sem questionarmos e caminharmos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se fé é revelação e só pode ser dada por ti, então só podemos te agradar se seguirmos a tua verdade e o teu conselho, segundo a forma que o Senhor estabelece, e não conforme a nossa ideia ou em conformidade com o nosso bem-estar mental, físico, pessoal, seja como for. Ajuda-nos nesta hora, enquanto lemos e meditamos sobre a tua palavra, que o Espírito Santo possa nos guiar a passos verdejantes nesta hora, que haja um beliscão em nossa consciência e que nos despertemos para a grande verdade que tu tens revelado neste tempo do fim. Oramos pelas pessoas aqui presentes, pelos irmãos que nos ouvem em seus lares agora, e por aqueles que ouvirão futuramente a gravação deste culto, que a unção do teu Espírito possa estar sobre cada um deles, Senhor. Bem sabemos que o dia, a hora é tardia, e que a qualquer momento podemos sair de cena, e queremos, desejamos, Pai bendito, estar preparado para este grande momento, para esta grande hora, quando tivermos de uma vez por todas nos despedir deste mundo e partir na nossa jornada, dando um passo adiante, enfrentando aquele portal que é chamado de morte. Tenha misericórdia de nós e conforta os nossos corações, consola-nos, ó Deus, para a diversidade da vida. Não estamos pedindo que o Senhor tire de nós os problemas, mas que nos dê força para enfrentá-los com dignidade e como teus filhos, como filhos teus, abnegados e obedientes à tua vontade. Mesmo que a tua vontade seja para nossa morte, como era a tua vontade, para o sacrifício do teu filho, que possamos, ó Deus, aprender esta questão de filho, Senhor, que tem que se render à vontade do Pai, e não se faça a minha vontade, mas a tua. É no nome de Jesus, teu amado Filho, nosso irmão maior, que nós te pedimos para a tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos? Glória a Deus. Eu disse,
porque gostaria de falar sobre este tema, testemunho de duas testemunhas. Se bem que quando nós damos um tema para um culto, nós não desenvolvemos o tema como gostaríamos, ou como as pessoas até esperam que sejam desenvolvidos, ou falarmos todo o tempo batendo sobre aquela tecla, né? Apenas porque cada culto precisa de um subtítulo. E o título de toda esta série é A Doutrina de Cristo, onde estamos lendo citações de William Branham e várias partes das Escrituras. Então, o nosso subtítulo seria isso, Testemunho de Duas Testemunhas. Então, este é o assunto principal para esta palestra, sendo que abrangeremos o principal tema, que é a doutrina de Cristo. Para começar, eu quero ler uma citação do reverendo William Branham, no sermão Testemunho de William Branham. No parágrafo 40, ele diz: irmãos e irmãs, somos homens e mulheres, temos que morrer. Sabia? Temos que morrer. É obrigatório. É obrigatório morrer. Nasceu, é a única certeza que temos: morrer. Se vamos ser saudáveis, não sabemos. Podemos ser saudáveis por um período de tempo. Podemos ser saudáveis aí por 10 anos, 20 anos, 30 ou 5, não sei, né? Mas não temos certeza de nada. Iremos nos casar? Não sei. Permaneceremos casados? Também não sabemos. Teremos filhos? São sonhos, são ideias, são planos, inclusive. Teremos uma casa? Possuiremos um carro? Teremos boa vizinhança? Não sabemos. Nada disso. Você pode até visualizar, sonhar, ter pensamento positivo, porque é bom ter pensamento positivo, não é? Uma pessoa que só vive com pensamento negativo só vive para baixo. Para baixo. Mesmo quando ganha dinheiro, diz, mas só isso? Não dá para nada. Olha para aqui, mas não dá para nada. Agradeça a Deus pelo que recebeu, né? Pelo que recebeu, põe aquilo em movimento. Não adianta guardar debaixo do colchão porque é pouco, não, com medo de perder, né? Põe aquilo em movimento. Dinheiro atrai dinheiro. Para não gastar, eu vou ver com essa roupa rasgada. Para que comprar uma camisa nova? Enquanto não rasga todo o fiapo, não compra. Não, você não tem que fazer isso de jeito nenhum. Já foi o tempo de andar como mendigo, porque é tão barato, não é? Tão baratinho. E quando você renova isso, você está abrindo campo para que entre mais alguma coisa, entre mais dinheiro. Não é porque você compra um sapato novo ou uma roupa nova que isso vai te deixar mais pobre, não. Aquilo sai de você e de alguma forma entra mais dinheiro. Isso tem que circular. Se você prende isso, é como se você estivesse fazendo uma barragem, cercando até que o rio seca lá para baixo. Já foi-se o tempo de você não poder comprar uma peça. E hoje se ganha, né? Eu ganho roupa, ganho calça, ganho camisa e passo para outras pessoas também quando não me serve ou quando não estou a usar. E você vai em qualquer loja, R$10 você compra uma camisa que você sai todo bonitão por aí, né? Ok, mas você não tem certeza se você vai usar aquilo que compra. Eu tenho que parar meu pensamento, senão eu vou levando assim e saio fora do tema, né? Você não tem certeza se vai usar o que compra. Você vai segurar no colo a criança que pode estar em gestação, assim sucessivamente. Você não tem certeza de nada. Mas existe uma certeza que todos nós temos que ter desde pequeno, é que vamos morrer. Isto atinge até os mais inocentes dos seres humanos, criancinhas pequenas. Quando elas veem um animal morrendo, um cachorrinho de estimação, ou um gatinho, ou seja o que for, né, e ficam com muita dó, a menos que seja um malvado desde pequeno que sinta prazer em matar. Já tem esta índole assassina, tá? Mas a morte, você nunca está acostumado com ela. Mas temos que, desde pequeno, conviver com isto, para que possamos ter esta realidade em nós, que não temos o dia do amanhã. Por mais plano que você faça, você não tem o dia de amanhã. Você não tem seu papai por toda a vida, não tem sua mamãe por toda a vida. Quem já perdeu sabe desta realidade, né?
Quem já viu o pai em cima de uma cama, quem já viu uma mãe esperando a última hora, a hora de morrer, todo entubado, e você sem poder fazer nada, e ver aquele ser indefeso, parece que encurta, né? Fica tão pequenininho. Aquela pessoa que te segurou nos braços, que te trouxe a vida, que te amamentou, que calejou as mãos, derramou sangue, né? O suor, sangue, vamos dizer assim, para te alimentar, e depois você vê aquela pessoa se esvaindo, a vida se indo, e você não pode fazer nada. Isso deveria, ao invés das pessoas questionarem por quê, para onde, por quê, ao invés disso pensarem, eu também vou passar por isto, então eu tenho que estar preparado, porque depois dessa porta, não sei o que vai ser, não sei o que vou enfrentar depois desse portal que tenho que enfrentar. E a única coisa de partirmos daqui com a consciência tranquila, ou sair daqui sossegado, sem temer quando passar pelo vale da sombra da morte, é se você está vivendo uma vida que o Senhor esteja te guiando, sendo guiado por Deus, e você podendo testemunhar da sua condição de filho de Deus, porque Deus já testemunhou, o Espírito de Deus já deu testemunho de que você é filho dele. Aí sim, você pode sair daqui com outra ideia. Você não é, como disse Paulo, como os demais que não têm esperança, que não sabe o que ele aguarda. Se você tem o Senhor como seu pastor, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Veja que nesse salmo sobre o bom pastor, aonde te leva, ele te mostra pasto verdejante, né? Águas tranquilas, porque isso te estabelece sossegado, para quando você passar pelo vale da sombra da morte, não ter medo, não ter nenhum temor. É quando o amor de Deus foi derramado em teu coração pelo Espírito Santo, o amor divino, ele alcança o seu auge final, que é quando você entrega, terá que deixar aqui o corpo que aqui você recebeu. Não existe para um ser humano uma entrega tão grande como esta, né? Quando você tem que se desprender deste corpo. Não foi fácil você vir a este corpo. A trajetória para você chegar até este corpo não foi fácil. Também não será fácil sair dele. No entanto, quando você veio para este corpo, você não estava consciente. Mas na saída, você está consciente. Agora veja, poderíamos ter uma palestra apenas com esses pensamentos aqui. E com certeza aprenderíamos muito. Estamos tomando isto apenas de uma palavra dita pelo irmão Branham. Ele diz, temos que morrer. Isso aqui daria um culto, só pegar esta palavra e trabalharmos nela. Porém, deixe-me continuar a leitura. Irmãos e irmãs, somos homens e mulheres, temos que morrer. Mas o Espírito de Deus que está entre nós é o mesmo Deus que encontrou a Moisés no deserto. É o mesmo Deus. Quer dizer, este é o Deus imortal, que não morre. Irmão Branham está dizendo que ele está entre nós. E citou no período de Moisés, ele estava lá. E no período de Moisés houve a manifestação do pilar de fogo, na sarça ardente, aquele fogo lambente, sem queimar a sarça, era um fogo que não queimava. E Deus bradou do meio do fogo. Disse, Moisés, Moisés, você conhece a história. E ele diz, eu desci para libertar, trazendo libertação, trazendo salvação. Não é? Então, este mesmo Deus, que é Espírito, que esteve com Moisés no deserto, irmão Branham diz, que estava em Jesus Cristo na terra. Veja, só nesta citação, que riqueza de detalhes nós encontramos. O Deus que estava com Moisés e que estava não é que ele era Jesus Cristo, ou não é que Jesus Cristo fosse aquele Deus, mas que esse Deus estava em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava na terra, porque isto é Deus em Cristo, a plenitude de Deus em Cristo. Deus estava em Cristo, porque a vida disso prova que é o mesmo Espírito. Isso está fazendo a mesma coisa. É uma promessa de Cristo. É uma promessa de Cristo. Então aqui nós temos logo nesta citação o testemunho de William Branham, ele mostrando já
que o Deus que estava com Moisés na sarça ardente não era aquele Jesus Cristo que nasceu naquela manjedoura e que foi crucificado por nossos pecados. Mas ele diz que aquele Deus que se manifestou lá no tempo de Moisés estava vivendo em Jesus Cristo. Você sabe que toda a nossa série sobre a doutrina de Cristo está mostrando essa diferença e fazendo esta comparação. O que é esta unidade de Deus e Cristo? O que é este mistério da piedade sobre Deus que se manifestou em carne? E assim sucessivamente. Nós já vimos em nossa série o que disse Paulo, o que disse o irmão Branham, o que o próprio Jesus disse a respeito de como Deus e ele eram um. E tanto Paulo, tanto William Branham, tanto João, tanto o próprio Jesus nos explica que ele e Deus eram um, porque Deus estava morando nele, Deus estava nele, Deus em Cristo, como a água no copo. Agora, vamos ver o que Deus diz sobre isto nas Escrituras, não é? Porque afinal de contas, se você ouve o testemunho de uma pessoa a respeito de algo, não seria bom também ouvir outra pessoa dando o mesmo testemunho? Dando o mesmo testemunho? Mas você disse, olha, o que é que está acontecendo? Alguém me disse tal coisa sobre fulano, disse que ele é uma pessoa assim, 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 podia confiar e tal. Daí a pouco encontrei outra pessoa dizendo a mesma coisa, né? Dizendo a mesma coisa. Isso te dá segurança, né? Isso te dá mais segurança. Não é apenas um que disse, não é apenas um que falou. Então, quando você vê o que Deus diz, o testemunho que Deus dá, é diferente, porque não precisaria de mais outro, já que Deus tem a palavra final. Diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E se Deus manda, só se você for doido. Mas se você tem a mente de Cristo, você vai obedecer sim. Você vai obedecer sim, né? Então, se você ouve o testemunho de uma pessoa, claro que é bom você ouvir o testemunho de outra pessoa envolvida naquela questão. Por isso nunca se chama uma só testemunha. Sempre se chama 2 testemunhas, 3 testemunhas, dependendo do tamanho da questão ou do caso. E nesta situação sobre a unidade de Deus, Jesus não disse Jesus para nós que o testemunho de 2 estabelecia a verdade? Ele disse isso. Vamos ler de novo o que nós lemos agora há pouco? João capítulo 8, versículo 17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Então aqui nós temos um homem, certo? E de mim testifica também o Pai que me enviou. Então aqui nós temos o outro homem. Testemunho de 2 testemunhas. De acordo com as palavras de Jesus, o testemunho de 2 homens. Testemunho de 2 homens. Você diz, aí você embanana tudo, como pode ser testemunho de 2 homens? Deus não é homem. Claro, eu sei, as Escrituras dizem, Deus não é homem para que minta, né? Não é filho do homem para que se arrependa, e assim vai. Eu conheço isso. Mas o irmão Branham nos explica, creio que é no sermão Atitude, quem é Deus, ou é o sermão Jesus, acho que é isso mesmo, esse sermão, Atitude, quem é Deus. Ele diz que Deus foi o primeiro homem, Jesus o segundo homem e Adão o terceiro homem. Vê? Então é dito nas Escrituras pela boca de 2 ou 3 testemunhas, certo? Então aquilo é testificado como uma verdade. Se as 3 testemunhas, não testemunha comprada, não falsa testemunhas, né? Mas testemunhas verdadeiras que testificam, então aquilo fica estabelecido. Então o resultado, nós temos aqui o testemunho de 2 homens, tornando isto verdade. É o testemunho de Jesus e o testemunho de Deus. Jesus disse, eu testifico de mim, né? Eu digo quem eu sou, e de mim também testifica o meu Pai, ou o Pai que me enviou.
Então, vamos ouvir o testemunho do outro, porque nós já lemos Jesus falando muitas vezes nesta série a respeito da sua condição de filho. Vamos então ouvir o testemunho desta segunda personalidade aqui. Ou vamos ouvir o testemunho do próprio Deus, para ver o que ele tinha a dizer sobre o habitar em Jesus. Porque a questão é, Deus estava em Cristo? Sim, você sabe, Deus seria quem? O Pai. E Cristo, quem? O Filho que foi ungido pelo Pai, que recebeu a unção. Mas o Filho não é o mesmo Pai? Não, nunca foi. Nunca foi, nunca vai ser, e ai de quem acha que sim. Porque estará contrariando toda a Escritura. Então vamos ler o testemunho de Deus mesmo, a respeito dele habitando em seu Filho, não de Deus sendo o Filho. Pregamos 2 cultos sobre isto há meses atrás. Deus no papel de filho, Deus no ofício de filho, explicando como estas coisas aconteceram. Mas vamos ver aqui sobre o habitar em Jesus, Deus habitando em Jesus. Em São Mateus, no capítulo 3, e o versículo 16, está escrito assim, Mateus 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Ok. Indo para Mateus 12, versículo 18. São Mateus capítulo 12 e o versículo 18. Você tem esta escritura: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Quando eu olho esta escritura, eu vejo 2 coisas. Deus colocando de seu espírito, ou derramando-se a si mesmo em Jesus Cristo, dando cumprimento a este versículo, porque na verdade isto é uma profecia do Antigo Testamento, que está sendo repetido no livro de São Mateus. E eu vejo mais uma vez Deus dando de seu espírito, ou pondo uma porção de seu espírito em um homem no tempo do fim, para anunciar juízo aos gentios, já que no período de Jesus Cristo foi anunciado o ano aceitável do Senhor. Então são escrituras que passam-se gerações, e um único versículo tem cumprimentos em épocas diferentes, Uma parte se cumpre aqui, outra parte se cumpre lá, como Malaquias 4, 5 e 6. Ele viu o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais e converterá o coração dos filhos. Quando trata de João Batista, sendo Elias para aquela época, diz que ele converteu o coração dos pais aos filhos, mas não diz dos filhos aos pais, sendo que estava no mesmo versículo. Porém, isto era o ministério que viria muitos anos depois, como vocês já conhecem isto. Pois bem, vamos para Mateus 17, versículo 1 ao 5. Mateus 17. Está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que ele diz: aqui está luz, em você está luz ou lã? Luz, Tá. Porque às vezes a gente lê a escritura e lembra de outros versículos, Lá em Isaías, que fala sobre branco como a lã, O Apocalipse, cabelos brancos como a lã. E agora a mente levou justo para isso. Por isso que eu confirmei com vocês para ver se na tradução estava luz também. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e o outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Não é hora de Pedro falar. Que Pedro, tomando a palavra, se fôssemos falar no sentido diferente, Pedro, como sempre, com a intrepidez dele, se adiantou. Ao invés de prestar atenção no que Moisés e Elias falavam com Jesus, né? Ele mesmo quis dizer alguma coisa, e logo fazendo uma divisão dessa, logo 3 tabernáculos, não é? Que é isso? Vamos dividindo a coisa aqui já, cada um por si? Ora, enquanto ele ainda falava, né? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Amém. Essa ideia de fazer tabernáculo para um, tabernáculo para outro, grupo disso, grupo daquilo, né? Meu grupo é que vai, tal região é minha, o grupo tal é mais certo, outro é mais certo. Não, vamos ouvir o que Deus tem a dizer através de seu filho. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então este é o testemunho de Deus a respeito de seu filho. Vê? Ele diz que este é meu filho, eu me comprazo, ou eu tenho prazer de fazer morada nele. No livro de São Marcos, capítulo 1, versículo 9, São Marcos, capítulo 1, versículo 9, está escrito: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E, logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Bem, segundo o registro de Mateus, diz: Este é meu filho amado, né? Mas agora, pelo menos na tradução que eu estou lendo, diz: Tu és. É assim também que está? É que Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então não venha com revelação dizendo que o filho é o próprio pai, não, porque isso não bate. Não bate. O filho é Deus, sim, e aqueles a quem vem a palavra foram chamados de deuses. Mas não queira confundir as bolas, não queira confundir as coisas, né? Não queira. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não aplique este versículo para o período quando Jesus estava na terra, porque na sequência a contextualização disso diz que quando ele assumiu a forma humana, né? Então ele foi como um servo. Mas em que ponto ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus? Eu não vejo isso acontecendo no período de vida dele aqui na terra, mas lá na eternidade passada, quando Lúcio quis ser alguma coisa, quis ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo, e o Filho de Deus ficou na sua posição, sabendo quem ele era. Nunca usou a sua posição legítima de filho, com as mesmas qualidades características do pai, nunca usou isto para tirar vantagem, né? Para tirar vantagem disso. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo. Quando esteve na condição de homem, se passou como um servo obediente, totalmente, completamente. Vê? Mas o testemunho de Deus é: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Bem, o irmão Brana disse que a tradução que temos em inglês não está correta, porque o dialeto estrangeiro, o verbo vem antes do advérbio, como o irmão Brana explica em seu sermão sobre a divindade. Eu não compreendo
esse tipo de coisa quando se fala em fazer análise sintática. Não entendo isso. Se pegar uma palavra e analisar até a profundidade, até onde isso pode ir. Mas, apenas para citar o que o irmão Brana disse, no Sermão A Divindade Explicada, no parágrafo 56, ele diz, parágrafo 56, correspondente ao livro original em inglês, tá? Quem tiver a tradução para o português, então procure que parágrafo é. O Espírito de Deus, como uma pomba, desceu, e uma voz do céu, que estava acima dele, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Na verdade, a tradução correta, eles têm o verbo antes do advérbio, como todos os estrangeiros é. Este é meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Ou, a quem tenho o prazer de habitar. Em quem tenho o prazer de habitar. Bem, isto que o irmão Brana tenta dizer aqui, eu não consigo entender, francamente. Não consigo entender esse negócio de verbo antes do advérbio, porque eu não entendo nada de verbo. Nada. Sobre questão de português. Verbo, sinônimo, antônimo, antônio. Eu não sei para onde vai isso. Conjugar verbo, eu vou, tu vai, nós vem. Não me venha com isso que eu não consigo. Eu posso até fazer direitinho essas coisas quando estou pregando. Mas se você dizer, vamos conjugar tal coisa, aí me embananou tudo. Eu posso até conjugar sem saber que estou conjugando, né? Sem saber que estou fazendo as coisas sendo conjugal. Mas não entendo disso. Mas eu digo isto a respeito desta citação, dessa forma como a Brana se expressa aqui, e também em outro sermão, aliás, e também no outro parágrafo a seguir, no 56 e 58, o Brana trata da mesma coisa, falando sobre isto, sobre a língua estrangeira, o verbo antes do advérbio e tal. Porém, quando nós analisamos as traduções que temos, ou que chegam em nossas mãos, você nunca encontra, bem, você pode até encontrar, não sei, mas dificilmente você encontra uma escritura dizendo assim: este é meu Filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Dificilmente. Você pode até encontrar, eu posso até ter encontrado, mas por que será que nós sempre citamos assim? Aprendemos assim. Porque na verdade o que estava acontecendo era Deus vindo tabernaculizar em seu Filho, ou fazer morada. Isto é habitação. Talvez daí já pegamos isto e falamos, as claras, tenho o prazer de habitar. Mas se você pegar as escrituras, já que eu tenho aqui a versão da Bíblia Católica, edição pastoral catequética, editora Ave Maria, né? A editora Ave Maria, deixe-me ver como estaria estas escrituras, porque já nos tiraria uma dúvida aqui. Mateus 17 foi onde lemos, depois em Marcos 1, não é? Marcos 1. A gente não temos costume com esse tipo de tradução da Bíblia, né? Fica tudo misturado. Marcos 1:9, e o de Mateus é 17, versículo 1. Mateus eu já encontrei aqui. Deixe eu ver como está. Mateus 17 fala sobre a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas. Pelo menos ele estava disposto a trabalhar. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Então a tradução Ave Maria nos traz desta forma: em quem pus toda a minha afeição. Deixe-me então olhar como está também o livro de Marcos nessa tradução. Marcos 1:9 diz assim: Ora, naquele dia
veio Jesus da Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e desceu o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Então, nas duas vezes é falar da mesma coisa: em quem pus em minha afeição, não é? Ou em ti ponho minha afeição. Então, esta parte que diz em quem tem o prazer de habitar, dificilmente nós vamos ler em alguma tradução da Bíblia. Pode até ter, mas, quer dizer, quando você me encontrar, você me avise para me saber em que tradução é. Mas geralmente é em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Tá. Entendendo ou não o que irmão Branham estava tentando dizer ou querendo dizer, eu acho que a parte importante, ou a pérola doutrinária inserida nesta parte, é que ele fecha o parágrafo dizendo assim: isso, esse que dizem quem tem o prazer de habitar, segundo a forma como o Branham expressou, né? Ou segundo a tradução Ave Maria, que diz em quem eu ponho minha afeição, ou segundo as traduções costumeiras que nós lemos, que dizem quem me comprazo, o irmão Branham conclui isto: olha, isto era Deus entrando em Jesus. Veja, e se Jesus fosse Deus, por que Deus tinha que entrar nele mesmo? Por quê? Fazer o quê? Que negócio é esse? Por isso que Moniveio fala: quando a palavra perde o seu significado, está tudo perdido. Vê? Quando as palavras perdem o seu significado, você não sabe o que significa. Alguém diz bezerro, aí você não sabe o que é um bezerro. Já não consegue imaginar um animal ali com as quatro patas, né? Tangendo as moscas com a cauda e tal, de chifre ou não, orelha, aquele cupim nas costas. Não é muito bom carne de cupim, não. Tem pessoas que se gostam, mas parece que é muito gordurento o negócio, né? Então, se for uma vaca, você já pensa numa vaca malhadinha, mas a palavra tem que ter um significado. É? Você fala em árvore, você já tem que pensar em caule, tronco, galhos, folhas e tudo. E aí, se balançando ao vento, você vê a imagem, dependendo do que está sendo dito. Porque as palavras têm significado, e esse significado é que monta mentalmente a imagem daquilo para você. Né? Mesmo que você não esteja vendo, mas aquilo se torna uma realidade, tá? Porque você já viu por experiência, já participou, já esteve junto, já palpou, já pegou por experiência, tá? Mas aqui, o que significa essa explicação do irmão Branham? O que esta palavra significa? Isso era Deus entrando em Jesus, e nele estava a plenitude da divindade. Só posso entender que antes desse acontecimento do Rio Jordão, Deus não estava dentro dele. Né? Como o irmão Branham diz, a unção, né? Deus, seu Pai, o Espírito, não estava nele até o batismo. Depois do batismo, então, Deus veio habitar em Jesus. Aí sim, fez de Jesus Deus na terra. Deus na terra. Porque Deus estava em Cristo. O Emanuel, Deus conosco, trata-se disso. Trata-se disso. Ok. Novamente no sermão, no parágrafo 58 de A Divindade Explicada, o irmão Branham estava falando a respeito do testemunho que Jesus estava dando de si mesmo, já que o tema é sobre testemunho de duas testemunhas. Ele diz: não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim, ele faz as obras. Vê? Esse é o testemunho de Jesus, dizendo que não era ele, era o Pai que estava dentro dele. Alguém diz em mim, edição. Isso mesmo. Alguém que estava ouvindo o irmão Branham pregar na audiência, né, fala em mim. O irmão Branham diz isso mesmo. O Pai que habita, que mora em mim. Este é meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Mateus 3, vê? Em quem tenho o prazer de habitar. Estou muito prazeroso em habitar nele. Habitar, que é ocupar, entrar na casa e morar. Nele estava a plenitude da divindade, diz a Escritura.
Então está muito fácil de entender isto pelas próprias palavras do reverendo William Branham. Faça confusão quem quiser, diga que estamos pregando dois deuses quem quiser, diga que somos dualistas quem quiser. Se sou, então Paulo era, os apóstolos eram, Jesus também era, né? Jesus também era, e assim sucessivamente. No sermão, o lugar de adoração escolhido por Deus, do dia 20 de fevereiro de 1965, parágrafo 37, o irmão Branham disse: meus amigos, não quero ferir sentimentos, mas sou responsável por uma mensagem, e essa mensagem é: sai dessa sujeira. Você quer saber uma coisa? Já que eu gosto de analisar alguns detalhes, os detalhes daquilo que o irmão Branham fala, você sabe que isto que ele acabou de dizer aqui está em Apocalipse, não é? Está em Apocalipse. Apocalipse 18, não é? Apocalipse 18, versículo, não sei se é 4, é isso mesmo? Eu não marquei isto, mas me veio à mente agora, e talvez pode ser que é justamente para fazermos este simples comentário, não é? 18:4, não é? Veja, e isto pode ajudar pessoas que estão iniciando agora, ou que não tinham ouvido ainda, ou pessoas que vão ouvir pela primeira vez. Em Apocalipse 18:4, você escuta isso: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Veja, agora, isto aqui, quando você tem o contexto geral aqui do livro de Apocalipse, você encontra 3 anjos com o Evangelho eterno, 3 anjos proclamando o Evangelho eterno. Eu agora não tenho isto aqui em linha, não é? Em linha, bem anotado aqui, para ler para vocês, mas nós já pregamos sobre isto um tempo, e não sei se vocês recordam disso. Os irmãos adventistas, eles falam que esses 3 anjos, e eles levam para Ellen White, toda aquela coisa, e cada um tem a explicação sobre quem é esses 3 anjos. Mas no sermão A Marca da Besta, ou o Selo de Deus, tem desses 2 sermões. Tem ele pregou sobre a marca da besta e também pregou sobre o selo de Deus. Claro, o diabo só faz a imitar a Deus. Deus tem uma marca, então o diabo também tem a marca dele, que é a marca da besta, né? Deus nos marca com o seu espírito, nos sela com o seu espírito. O diabo nos sela com a marca que é chamada a marca da besta. Então, mas aqui no livro de Apocalipse nós temos a mensagem de 3 anjos. João diz que viu 3 anjos com o Evangelho eterno para proclamar as nações. E uma das mensagens dos anjos, eu não lembro agora, né, que agora não tem, se vocês estiverem aí nas escrituras, nós poderíamos ler, mas a primeira mensagem do primeiro anjo está falando sobre temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. E esta foi a mensagem de Martinho Lutero. Esse era um dos anjos. A outra mensagem era: caiu a grande Babilônia, a mãe das abominações. Esta foi a mensagem de João Wesley. Em seguida vem a mensagem do terceiro anjo, que era o mensageiro, a 7ª era da igreja. E a sua mensagem nos leva, é que eu não tenho aqui agora onde está isto, né? E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, de convite de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Este anjo veio pregando santificação, não é? Mas, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que
não sejais participante dos seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Esta é a mensagem de William Branham, para nos tirar da Babilônia. Ele disse: não tenha medo como é que ele falou? Do comunismo. Tema o catolicismo. Tema o catolicismo. A Igreja Apostólica Romana, com suas filhas, as denominações protestantes. A mensagem de William Branham foi para nos livrar disso. Porque a artimanha do inimigo é esse domínio total, é dominar totalmente através de Roma. Mas ele não poderá dominar sem haver a união. Sem haver a união. Né? Que ele chamou de movimento ecumênico, o ecumenismo. Todas as igrejas unidas, tendo Roma por cabeça. Isso está acontecendo, isso está em evidência, não é algo para o futuro. Isso é algo que acontece hoje. O que tira, o que livra, o que escapa disso é aqueles que ouvem a mensagem do terceiro anjo. Porque são grupos de anjos que às vezes você fica confundido. Tem 7 anjos que tocam a trombeta, tem 7 anjos enviados para cada dispensação, para cada era da igreja. Tem esse grupo de 3 anjos que proclamam o evangelho eterno. Então existe divisões e divisões. Divisões e divisões. E as pessoas confundem tudo porque Apocalipse fala sobre anjo. E como o povo não sabe. Então são divisões e subdivisões, vamos dizer assim. E as pessoas confundem muito, muito mesmo, por causa do nome anjo. Anjo. Diz que no Antigo Testamento as pessoas hospedaram anjo em suas casas sem saberem, porque eles hospedaram homens, mas eram mensageiros de Deus. E os 2 anjos que foram para Sodoma e Gomorra, eles não apareceram lá de asinhas, eram homens. Sua aparência era homens. O anjo que se apresentava para o irmão Branham, ele descreve como era este anjo, totalmente diferente da ideia que as pessoas têm de um anjo. E a palavra anjo significa mensageiro, tanto pode ser celeste como terrestre, e assim vai. Então veja, ele se coloca então na sua condição, vamos dizer assim, de sabedor de seu ofício, do que foi designado para ele fazer. Você pode dizer, isso é muita prepotência, é muito isto ou aquilo. Não é nada disso. É saber qual é a sua posição. Cada mensageiro de Deus, cada enviado de Deus para uma determinada época, eles sabiam em que parte das escrituras ele estava. Perguntasse para Jesus e ele ia te mostrar. Pegava desde lá de Gênesis, diz: tudo que está escrito de mim na lei, nos profetas, nos salmos, terá que ter cumprimento. Perguntaram para João: tu é este, tu és aquele, tu és aquele? Ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Em outras palavras, ele levou as pessoas para o livro de Isaías e disse: olha, este aqui sou eu. Jesus pegou a escritura correspondente a seu ministério e disse: hoje tem se cumprido diante de vocês. Isso que está aqui há tantos anos atrás, o cumprimento é agora, eu diante de vocês, lendo esta escritura para vocês. Eles sabiam. Agora, e o irmão Branham também não saberia? Deus não disse para ele qual era o seu ofício? Ora. Então veja o que ele está dizendo aqui, olha. Não quero ferir sentimentos, mas sou responsável por uma mensagem. E essa mensagem é: sai dessa sujeira. E se eu peço que vocês saiam, para onde vou levá-los? Eu os levaria para o tabernáculo Branham? Ele tem tanta imperfeição quanto qualquer um do resto deles. Mas tem um lugar para o qual posso levá-los, onde estão seguros e protegidos da morte, que é em Jesus Cristo. É o lugar de adoração para Deus. É esse o lugar que eu estou apresentando a vocês esta noite, onde Deus colocou o seu nome. Que lugar é este? Ele disse antes que era em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo foi o lugar onde Deus colocou o seu nome. Por isso ele recebeu o nome de Jesus, porque Deus colocou o seu próprio nome ali em seu Filho. Continuando, onde ele prometeu que se encontraria com cada pessoa que entrasse ali, que ele adoraria com ele e festejaria com ele,
que é em Cristo, não em nenhuma igreja, nenhum tabernáculo, mas em Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus. Veja, ele é o lugar onde Deus entrou, ele próprio, e habitou nele. Este é meu filho amado, em quem me comprazo em habitar. É aí onde Deus tabernaculou, trouxe o seu nome e o colocou, Jesus Cristo. Portanto, o seu nome foi colocado num homem, seu filho, Jesus Cristo, no qual ele tabernaculou, ele mesmo. E nesse tabernáculo, onde num tipo, a antiga Jerusalém, as antigas festas, o antigo templo era um tipo. Quando a fumaça entrou, no dia em que a arca entrou, da aliança, e situou-se, e a voz de Deus foi ouvida dela, então se ouviu a voz de Deus entrando no tabernáculo, Jesus Cristo, no qual o natural antigo era um tipo de uma sombra do novo. E quando ele entrou em Cristo, ele disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar, e eu escolherei o lugar onde eu colocarei o meu nome, e onde me encontrarei com o homem, e onde eu adorarei. Deus escolheu o lugar, não em nenhuma igreja denominacional, mas em Jesus Cristo. Sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Tá bom por hoje, não tá? Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé. No próximo culto, se estivermos aqui, nós daremos continuidade, senão ficará para outro dia. Amado Senhor, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós te agradecemos nesta hora por todas as bênçãos contidas na tua palavra, que corresponde a nós nesse tempo do fim. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela saúde que temos. Obrigado em podermos ouvir a voz das Escrituras. Obrigado por enxergarmos com os nossos olhos espirituais o dia e hora que estamos vivendo. Não precisamos nem sequer perguntar que horas são, como não temos o relógio. Nós temos o conhecimento do que o que estás fazendo aqui, e nós temos que nos colocar à disposição para responder àqueles que não têm familiaridade com este relógio divino, para que quando eles perguntarem que tempo é este, que horas são, que mensagem é esta, que doutrina é esta, que possamos responder com inteligência a causa ou a razão da nossa fé, do porquê cremos assim. Tenha misericórdia e compaixão de nós nesta hora e de todos os nossos ouvintes que porventura estejam me ouvindo agora e futuramente, quando quando uma pessoa, Senhor, ouvir esta ministração, que o grande Mestre, o Espírito Santo, atinja sua alma com a verdade da tua palavra, e que caia as escamas dos olhos, e que esta pessoa possa haver Deus em Cristo, para que possa também ver Cristo na igreja, ou a condição que Cristo estava para poder Deus habitar nele, sendo então a mesma condição que temos que estar para sermos também morada do Deus Altíssimo. É no nome de Jesus Cristo que nós rogamos essas tuas bênçãos. Amém. Amém. Deus os guarde, irmãos. Deus os abençoe. Deus os guarde. Sexta-feira as portas estarão abertas para mais um culto na presença de Deus. Deus abençoe. São exatamente 20 horas e 55 minutos na Grande São Paulo. Deus abençoe todos os meus ouvintes. Receba aquele abraço fraternal. Agradecemos vossas orações e as doações que vocês têm feito para darmos continuidade. Deus recompense a cada um de vocês.